Bom, pessoal, então, telinha inicial com os assuntos que serão discutidos aqui no vídeo de hoje, os temas do dia. 4 temas no total, 2 deles em vermelho, porque são os temas em destaque. Os temas em destaque são os assuntos que aparecem no título e na capinha do vídeo. E aqui embaixo um recado que é sempre importante. A minutagem permite que você selecione na linha do tempo o tema que quer assistir, de forma que vocês podem assistir ao vídeo inteiro ou apenas aqueles assuntos que forem do interesse de vocês. E sem mais delongas, a gente parte para o primeiro tema, que é o seguinte: lá na parte superior da tela, dentro daquela caixinha preta, eu coloco o seguinte título: Plano da Rússia com aliado tira o sono da OTAN. E tem uma dúvida que está pairando aí, que realmente está tirando o sono da OTAN. E para abrirmos esta discussão, eu trago a seguinte matéria. Matéria da BBC. OTAN diz que tropas norte-coreanas foram enviadas para a região russa de Kursk. A OTAN acusa isso, os Estados Unidos acusam isso, a Ucrânia acusa isso, e a Rússia e a Coreia do Norte não confirmam nem desconfirmam. Ou seja, a dúvida está instalada. O que Coreia do Norte e Rússia colocam é: temos um pacto de defesa mútua, estamos estreitando as nossas relações militares e aquilo que fazemos é um problema nosso. O que estamos fazendo, como estamos fazendo e onde estamos fazendo é um problema que não cabe a terceiros. É isso que a Rússia e a Coreia do Norte colocam. A questão é, ontem, e eu coloquei para vocês isso no canal do Telegram e na aba comunidade aqui do YouTube, o canal do Telegram está na descrição embaixo do vídeo. Eu coloquei um breve lembrete, que é mais ou menos como eu uso esse espaço da aba comunidade e do canal do Telegram. Eu coloco ali notícias muito rápidas, textinhos muito curtos, dificilmente tem textão lá, como se diz. Eu coloquei o seguinte, que a Rússia estava realizando exercícios nucleares, e esses exercícios são uma forma de dissuasão, porque ali simularam uma resposta a um ataque que a Rússia vem a sofrer, ou seja, a Rússia está dissuadindo. Existe um ambiente tenso no ar, que pode ter relação com isso aqui. Então convém a gente encontrar aí algumas associações possíveis para discutirmos esta questão. Trago 2 pontos, começo pelas letras vermelhas. O Vladimir Putin, o presidente russo, ele não negou nem confirmou o fato, ou seja, isso que está aparecendo aí, essa acusação, que é uma acusação de que as tropas norte-coreanas foram enviadas para a região russa de Kursk e estão atuando ao lado da Rússia. É justamente essa dúvida, esse trabalho que a Rússia está fazendo com a Coreia do Norte que tira o sono da OTAN. Essa é a grande dúvida. Então existe uma especulação que está há vários dias aí. Eu trouxe agora, mas eu estou acompanhando isso aí faz um tempinho. Agora que a coisa foi escalando, eu estou trazendo aqui para a discussão, mas é uma dúvida que já está colocada já faz algum tempo. Rússia e Coreia do Norte não vão responder claramente, por motivos que já apresentaram. Isso não é da alçada de terceiros. A gente é que deve discutir isso aqui entre nós que fazemos parte deste pacto. Mas o que se sabe é, a Rússia envia tecnologia militar para a Coreia do Norte para desenvolver armas cada vez mais avançadas. Isso é importante para a soberania da Coreia do Norte. E a Coreia do Norte, em troca, envia armas para a Rússia para o seu uso, já que a Rússia encontra-se numa guerra contra a OTAN que acontece na Ucrânia. Então esse é o ponto primordial. Segundo ponto, letras azuis. A Rússia espelha ações da OTAN. Se a OTAN tem, entre aspas, instrutores, que na verdade são combatentes que estão lutando ao lado da Ucrânia, tem instrutores, entre aspas, mercenários, está armando pesadamente a Ucrânia, se existe uma relação estreita entre OTAN e Ucrânia para fortalecer o lado da Ucrânia, o Vladimir Putin colocou: por que nós, aqui, a Rússia, não podemos fazer tudo que está ao nosso alcance para defendermos o nosso lado? É isso que o Putin está colocando. Ou seja, mais uma vez a Rússia espelha as ações da OTAN. Até porque isso tira da OTAN a possibilidade de colocar qualquer crítica nessa guerra informacional. O que a Rússia coloca o Putin coloca estamos fazendo o mesmo que vocês fazem. Então, se vocês estão fazendo de tudo para derrotar a gente, por que nós não podemos fazer o mesmo aqui, desse lado? E se temos um pacto com a Coreia do Norte, isso é um problema nosso. Como esse pessoal vai atuar é um problema nosso. Se eles estão em exercício ou se estão combatendo, isso é algo que só diz respeito a nós mesmos. E a dúvida vai continuar. Tá? Continuamos aí, letras vermelhas. Está aí a Coreia do Norte pintada de laranja
e parte da Rússia pintada de amarelo. A questão é que a Coreia do Norte pode não só ser importante para os confrontos da Rússia lá no seu flanco ocidental, como a Coreia do Norte é fundamental para a Rússia no seu flanco oriental. Porque se existe a OTAN trabalhando de um lado, do lado da Europa ali, assediando a Rússia, ela também trabalha do outro lado, tentando gerar uma bagunça lá no Indo-Pacífico. Então a Coreia do Norte é peça fundamental aí também. E ela é importante não só para a Rússia, como também para a China. A Coreia do Norte é uma peça muito importante. Letras vermelhas. A OTAN diz que o pacto Rússia-Coreia do Norte é um risco Indo-Pacífico, que é o que eu estava colocando aqui, e também Euroatlântico. Por quê? Porque ela pode fortalecer a Rússia nas suas duas pontas, né? Ela não tem só duas, tem várias pontas, mas ela está se referindo a essa questão do eixo tensão na Europa e do eixo tensão no Indo-Pacífico. E é lógico que a Coreia do Norte acaba virando um alvo, ainda mais por ter esta conduta, mas também fica muito mais fortalecido porque é parceira de uma potência nuclear. Sendo que, lembremos sempre, a Coreia do Norte está avançando cada vez mais na sua quantidade de ogivas nucleares. Já tem armamento nuclear a Coreia do Norte, não ficou dormindo no ponto. Letras azuis. A Ucrânia já perdeu dezenas, por falar em Kursk, a situação da Ucrânia ela já perdeu dezenas de milhares de soldados em Kursk. Então todo esse colapso que a gente assiste nas linhas de defesa ucranianas, diante das operações russas na Ucrânia, ela é em parte explicada porque a Ucrânia deslocou uma quantidade enorme de soldados para tentar gerar um fato novo nessa operação em Kursk. Mas a Rússia está gradativamente neutralizando essa invasão, que foi uma enorme de uma invasão, foi uma incursão gigantesca. Foi uma quantidade muito grande de soldados que foi colocado ali. De certa forma surpreendente, dada a condição que a Ucrânia vinha, e claro, não tem só soldado ucraniano, tem uma série de combatentes mercenários, instrutores, entre aspas, mas o fato é que a Ucrânia deslocou um grande contingente no momento em que não podia fazê-lo. Talvez até por isso tenha pego a Rússia de surpresa, porque a Rússia não estava esperando que a Ucrânia, na situação em que se encontra, conseguiria destacar tanta gente para promover aquele ataque. E lógico, ela se fragilizou muito a ponto de estar aí à beira de um colapso militar. As linhas de defesa estão sendo esfareladas no fronte na Ucrânia, né? Mas foi uma opção feita pela Ucrânia que já está sendo fortemente criticada pelos militares e especialistas da OTAN e ucranianos, né? Isso aí gerou apenas um breve auê midiático e nas redes, tanto é que teve muita gente aí celebrando, agora é hora da virada, o Zelensky vai invadir o Kremlin de cavalo branco, mas logicamente que isso aí era um sonho de uma noite de verão, eu coloquei isso desde o início, e logo logo isso se transformou num verdadeiro pesadelo para a Ucrânia, né? Não só porque essas forças estão sendo neutralizadas, a Ucrânia perdeu uma quantidade enorme no momento em que não podia fazê-lo, e as suas linhas de defesa estão completamente expostas. Já que falamos de Coreia do Norte e o líder norte-coreano virando ainda mais um alvo de setores criminosos da OTAN, olhem o que aparece nessa matéria aqui. A Coreia do Norte reforça a segurança do Kim Jong-un, que é o líder norte-coreano, após a ameaça de assassinato, diz o governo, a inteligência do governo sul-coreano. Tá? E a Coreia do Norte e a Coreia do Sul pintadas no mapa. A matéria continua. Os chefes da inteligência sul-coreanos não citaram uma ameaça específica ao líder de Pyongyang, ou seja, o Kim Jong-un, que é o líder da Coreia do Norte, ao descrever a sua proteção expandida. Isso pode ser um envio de recado, pode ser uma ameaça, normalmente é uma forma de dissuasão. Letras vermelhas. A Coreia do Sul e os Estados Unidos podem estar fazendo ameaças por causa da suposta atuação na Rússia. Eu coloco suposta porque ninguém confirmou nem desconfirmou, tá? Por isso que eu estou colocando suposta, ninguém sabe exatamente o que está acontecendo. Estão atuando em Kursk? Não estão? Não se sabe. E enquanto não houver a confirmação, eu coloco no plano da suposição, porque se tem acusações aí eu estou colocando no plano da suposição, lógico. Mas pode ser uma ameaça. E a gente sabe muito bem, a gente está vendo a forma como Israel age, e não é só Israel que age assim, que esse pessoal pode tentar matar uma liderança, que esse pessoal aí, né, pode partir direto para tentar eliminar o Kim Jong-un e gerar um enorme de uma bagunça na região. Letras azuis. O assassinato do Kim geraria um grande caos regional.
porque ele tem um significado político gigantesco para a sua nação. Não sabe-se como a Coreia do Norte absorveria isso, e outra coisa, não se sabe quem seria o sucessor e como esse cara agiria. Não é que o Kim Jong-un determina tudo, não, ele tem um círculo de pessoas que dão suporte a ele, mas ele é um elemento fundamental. Então pode-se, e ele é um elemento que dentro da conjuntura internacional, dentro do cenário geopolítico, ele é previsível. Ele é um elemento de estabilidade. Pode ser que suba ao poder na Coreia do Norte um elemento instável. Todo mundo sabe como é que o Kim Jong-un vai agir. Ele normalmente age quando provocado. Ele tem feito isso há muito tempo. Ele vai continuar lançando satélites, ele vai continuar desenvolvendo armamento nuclear e ele vai continuar se armando até os dentes, até porque se não o fizer ele cai. E a Coreia do Norte é devastada. Mas ele é previsível, ele sempre age quando provocado. E ele tem uma regularidade nas suas ações. A substituição dele por um outro elemento instável jogaria uma grande incerteza na região, até pelo poderio que tem a Coreia do Norte. Inclusive os Estados Unidos, não é do interesse dos Estados Unidos, dada a conjuntura que está colocada até, mover uma peça desse modo, né? Isso aí para mim é muito mais uma dissuasão do que propriamente um interesse real. Porque se algo acontecer, existe um caos, uma incerteza enormes na região. Mas a Coreia do Norte, por ser uma peça de equilíbrio, porque ela rivaliza com a Coreia do Sul. A Coreia do Sul é basicamente, né, uma ocupação dos Estados Unidos. A Coreia do Sul é um país militarmente ocupado pelos Estados Unidos, e o Japão, que também é militarmente ocupado pelos Estados Unidos. A Coreia do Norte era um contrapeso, então é um país importante para a Rússia e China, porque ela gera ali um contrapeso em relação ao Japão e Coreia do Sul. Diga de passagem, a Coreia do Norte tem armamento nuclear, a Coreia do Sul não tem, o Japão também não tem. Mas são ocupados militarmente por um país que tem armas nucleares, que são os Estados Unidos, né? E continua. Então, eu estava falando do Kim, já aproveitei e coloquei. Estava falando da Rússia, né? E já que estamos na região, vamos falar do Japão, que tem uma situação acontecendo lá. Já que estamos aí nesse entorno. Porque o primeiro-ministro japonês, que é o Shigeru Ishiba, aparece aí na foto para vocês, e o Japão está aqui, né? Não botei no mapa porque já tinha aparecido, está ali o Japão. Tá? Não está pintado ali, mas está do lado da Coreia do Norte, da Coreia do Sul. O primeiro-ministro japonês promete continuar governando apesar da perda contundente, ou seja, o cara perdeu aí letras vermelhas. O Partido Liberal Democrata do Shigeru Ishiba, o partido que governa, e é o primeiro-ministro japonês, ele perdeu a maioria legislativa. Isso é um problema, isso gera uma instabilidade e uma imprevisibilidade política no Japão. O Ishiba antecipou eleições achando que o resultado poderia ser melhor e muito pelo contrário. O Shigeru Ishiba, ele substitui o primeiro-ministro anterior, ele está recém entrando aí à frente do governo japonês. Ele entra no lugar do Fumio Kishida, que era o líder anterior, que somou uma série de derrotas econômicas, políticas, geopolíticas, então ele não conseguiu manter uma estabilidade, perdeu e aí se envolveu numa série de escândalos ali no governo dele ligados à corrupção, e a economia não vai bem e ele acabou naufragando. Aí vem o Shigeru Ishiba e tenta melhorar a situação, mas não parece algo promissor. Letras azuis. O Japão, dentre outras crises, vive forte crise com baixo crescimento econômico. Então a gente percebe que o Japão não é membro da OTAN, mas eu encaixo o Japão na bolha da OTAN, até porque o Japão ele é militarmente ocupado pelos Estados Unidos, assim como a Coreia do Sul, que eu também encaixo na bolha da OTAN, embora não seja membro da OTAN. E a gente percebe que a bolha da OTAN realmente é uma bolha de baixo crescimento econômico. Ela é uma bolha de crise. E a gente percebe que o Japão ele vive isso, ele não consegue sair dessa situação. Então vive ali uma crise de como fazer o Japão voltar a crescer. E com essa crise vem impopularidade e vem perda de apelo eleitoral. E o Shigeru Ishiba paga por isso, né? Letras vermelhas. O novo líder japonês, aí está o Japão. Falei que não ia colocar de uma, coloquei. Está aí a China pintada de amarelo e o Japão pintada de laranja, né? Por quê? Porque o interesse dos Estados Unidos é transformar o Japão, né, fazer ele ser ainda mais uma bucha de canhão contra a China.
Letras vermelhas. O novo líder japonês vem prometendo ser ainda mais obediente ao projeto britânico-estadunidense. Tanto é que já se ventilou a possibilidade de abrir um escritório da OTAN no Japão, mas alguns membros ali da OTAN acharam que não era de bom tom provocar a China, até porque muitos dos membros da OTAN, né, e quem não dependem bastante das relações econômicas com a China. E quem não, né? Letras azuis. O governo japonês terá que fazer concessões agora, porque para formar uma coalizão intermaioria, o que significa que aquela ideia do Shigeru Ishiba de manter uma conduta mais clara, ela cai por terra. Isso é um ótimo negócio, por quê? Porque o Japão vem se estruturando como uma bucha de canhão ali dos Estados Unidos. Todo solavanco político é importante, porque aí ele gera mais percalços para esse projeto. Isso é fundamental para o povo japonês também não entrar numa roubada, que seria uma roubada aí de virar bucha de canhão contra a China. Olhem onde é que está a Ucrânia, por exemplo, né? Mas os Estados Unidos não estão nem aí. E aí voltamos para a Rússia, né? A gente vai e volta. Falamos de Rússia e Coreia do Norte, fomos para a Coreia do Norte, depois falamos ali da vizinhança, falamos do Japão, agora a gente volta lá para a Rússia, porque forças russas, eu coloquei isso aqui também no canal do Telegram e na aba comunidade, aqui do YouTube, forças russas frustram tentativa de ataque transfronteiriço da Ucrânia, que foi uma tentativa de incursão com alguns mercenários, e ela foi frustrada, né? Ela foi frustrada porque a Rússia neutralizou essa incursão, que ao invés daquela outra que tinha aí dezenas de milhares de soldados lá em Kursk, essa tinha algumas dezenas apenas, e aí foi facilmente neutralizada. Letras, está aí a região de Briansk, que é onde ocorreu, está pintado não, está circulado em vermelho e botei um X. Letras vermelhas, dentre os mercenários estavam cidadãos canadenses, yankees e poloneses com muitas armas ocidentais. Então isso é uma operação que, embora coloque que as forças russas frustram tentativa de ataque transfronteiriço da Ucrânia, entrou pela Ucrânia, mas não foi uma tentativa ucraniana, foi uma tentativa de incursão mercenária transnacional. Tinha todo tipo de figura ali com armas da OTAN. Ou seja, a Ucrânia ela acaba sendo apenas um logotipo disso aí, porque é a OTAN que está atuando diretamente, mas oficialmente ela está atuando indiretamente, né? Então foi uma incursão, uma tentativa de incursão transnacional que foi frustrada pela Rússia. Letras azuis. Após o fim da guerra, ele tem uma pergunta que fica, a Ucrânia será incubadora de terroristas? Tem uma coisa no espanhol que eu acho espetacular, que é aquele ponto de interrogação antes da pergunta, para o cara já entonar desde o início com um tom de pergunta. Eu acho espetacular aquilo ali. Para quem costuma ler assim em voz alta, eu sempre falo, até em aula eu sempre falei isso, tem essa coisa de saber já a entonação desde o início da pergunta, né, para quem está lendo um texto, é algo muito útil, né? Tem tantas reformas que acontecem aí, né? Por que não essa? Né? Após o fim da guerra, a Ucrânia será incubadora de terroristas? Me parece que é um projeto da OTAN, embora a Ucrânia não seja um membro da OTAN, é manter a Ucrânia com status de país problema para a Rússia, armada até os dentes e com todo tipo de célula criminosa ali para tentar promover todo tipo de bagunça contra a Rússia. O que a Rússia está trabalhando é para, quando esta guerra acabar, a Ucrânia não ter este poder de incômodo para a Rússia a partir de ações da Ucrânia e da OTAN, né, alinhavadas com a OTAN, como é o caso dessa aqui. E aí continuamos na região, né, falando de Rússia, de OTAN, mas vamos um pouco mais, né, falar do caso da Geórgia, que é uma tentativa de formação de mais um fronte, uma Ucrânia 2.0, uma tentativa de Ucrânia 2.0, tenho discutido com vocês aqui, está ali a Geórgia pintada de laranja e a Rússia de amarelo, e aquela seta é porque tenta-se, a partir da Geórgia, criar um novo país problema para a Rússia, a partir do processo eleitoral, e eu estou discutindo isso aqui com vocês já faz alguns dias, não vou rediscutir tudo de novo, porque senão os vídeos anteriores seriam desnecessários, mas eu estou discutindo isso com vocês faz um tempo já. Trago a seguinte matéria da Reuters, que é outra mídia do gosto dos senhores algoritmos. O primeiro-ministro húngaro Viktor Orbán visita a Geórgia após a eleição contestada, mas ele é muito pedra no sapato mesmo, né?
O Viktor Orbán, ele é uma figura assim bem indigesta. Lembrando que a Hungria é membro da OTAN e é membro da União Europeia. E o Viktor Orbán não está propondo a saída da Hungria da União Europeia nem da OTAN. Ele só está discordando de uma certa agenda de crise. Tanto é que, quando ele falou a respeito da ida dele à Geórgia, né, porque eu falo isso porque senão o Viktor Orbán quer sair da OTAN, quer sair da União Europeia, não é nada disso. Ele quer continuar ali, até porque seria impopular ele propor uma coisa dessa, pelo menos a questão da União Europeia, não seria nem popular. Agora, o que ele está colocando é: os rumos da União Europeia são bons? Os rumos da OTAN são bons? Esses que estão sendo tomados agora? E a resposta é lógico que não, porque ela gera uma agenda de crise. Tanto é que ele foi à Geórgia falar o seguinte: não, a gente quer a Geórgia na União Europeia, mas a Geórgia tem que saber que a União Europeia respeita a soberania da Geórgia. Por que o Orbán fala isso? Porque, logicamente, que a União Europeia não respeita a soberania húngara, porque a União Europeia não respeita a soberania de ninguém. Ela acaba sendo uma célula de disseminação de interesses britânicos e estadunidenses. E é contra esse padrão de União Europeia que muitos governos ali se insurgem, não tantos, mas alguns. Eu disse muitos, mas não são tantos assim. Na verdade, muitos governos vão nessa linha porque também são infiltrações transnacionais. Agora, o fato é que o Viktor Orbán foi lá, letras vermelhas. O Viktor Orbán reconheceu o resultado das eleições e criticou a intromissão dos Estados Unidos e da União Europeia. É uma figura importante. Nesse cenário aí, fazendo isso, ele atrapalha o projeto de Revolução Colorida, que foi avisado pela Rússia e foi antecipado pelo governo da Geórgia, que disse: os caras vão usar a eleição, vão questionar o resultado e vão fazer bagunça, que tornou-se uma febre aí, né, nos últimos tempos. E o Viktor Orbán indo lá, ele gera um constrangimento enorme, porque a Hungria é membro da União Europeia, é membro da OTAN. E ele acusa tanto a União Europeia quanto os Estados Unidos de estarem promovendo aí ataques indevidos à Geórgia, que são intromissões aí que não deveriam estar acontecendo. Letras azuis. A inteligência russa disse que os Estados Unidos tentam revolução colorida no país, conforme eu já coloquei. Então convém seguir observando o que está acontecendo. Mas é lógico que o pessoal não gostou nada dessa conduta aí do Viktor Orbán, indo até um país alvo de uma potencial revolução colorida. Os protestos já até começaram. A presidente da Geórgia, que é uma figura ali sabotadora, ela não reconheceu o resultado eleitoral, não reconheceu aquela configuração de parlamento, e isso levou problemas para o governo que tem maioria lá, né, que é o Sonho Georgiano. E agora o Viktor Orbán foi lá e tem boas relações com esse partido, diga-se de passagem, e ofereceu ali um suporte. É um fator estabilizador importante. Ele agiu de uma maneira bastante, diga-se de passagem, corajosa até, né? E lógico, né? Vai ter o rebote para ele, com certeza, por fazer isso aí. Continuamos aí. Continuamos discutindo. Continuamos não, né? A gente vai para o Oriente Médio. Continuamos a discussão, continuamos o vídeo, mas vamos para o Oriente Médio. Por quê? Porque o Irã move peças e apavora os Estados Unidos e Israel. As peças movidas aí caminharam em direção à Arábia Saudita. Quando o Irã caminha em direção a melhores relações com países do Golfo, aí o pessoal dispara o alerta, porque o grande trabalho que vem sendo feito pelos interesses da OTAN, por Israel, que não é membro da OTAN, Israel não é membro da OTAN, mas Israel é um aliado extra-OTAN, mais protegido do que muito membro da OTAN. Mas o fato é que o trabalho da OTAN e de Israel vem sendo o quê? Costurar uma aproximação de países do Golfo Pérsico e do mundo islâmico no geral, uma aproximação em relação a Israel. Para o quê? Para tentar isolar o Irã no mundo islâmico, explorando aquela questão de xiitas e sunitas. Agora, quando o Irã se move peças e traz os países do Golfo, como é o caso da Arábia Saudita, para o seu lado, aí o pessoal dispara o alarme e fica apavorado. Tanto é que, trago a seguinte matéria: os Estados Unidos aprovam possível venda de 1.000 mísseis para a Arábia Saudita. Então bastou acontecer, né, letras vermelhas aí, ó. Os Estados Unidos aprovaram a venda dos mísseis após exercícios navais entre Irã e Arábia Saudita no Mar de Omã. E já estão costurando novos exercícios para o Mar Vermelho. Ou seja, o pessoal lá na OTAN, nos Estados Unidos, parou, opa, não, só um pouquinho. O pessoal está se relacionando bastante ali.
A ideia não era afastar os países do Golfo e o Irã. Como é que eles estão nessa aí de fazer exercício toda hora? Letras azuis. Os Estados Unidos visam interromper a aproximação entre os países. Lembrando que um movimento de aproximação de diálogo entre Irã e Arábia Saudita levou a um importante avanço na questão do conflito no Iêmen. E quem promoveu essa aproximação aí, eu vou continuar aqui, letras vermelhas, foi China e Omã, que intermediaram um diálogo entre Irã e Arábia Saudita que reduziu a tensão regional. Porque o Irã dá suporte aos Houthis, que governam o Iêmen, e os Houthis são atacados, os Houthis governam a maior parte da população do Iêmen, tá? A franca maioria da população. E a Arábia Saudita atacava os Houthis. Então essa tensão mantinha uma guerra terrível lá, uma crise humanitária enorme. E a China e Omã costuraram uma conversa aí entre a Arábia Saudita e Irã que reduziu a tensão. Tivesse sido os Estados Unidos e a União Europeia costurar uma coisa desse tipo, isso aí dava até Nobel da Paz. Só que como foi a China e Omã tem uma atuação muito interessante ao longo da história como um promotor de diálogo na região. Mas como foi a China e Omã, principalmente a China para o caso aí da OTAN, isso aí não virou muita notícia, mal se falou. Quem tentou ver isso aí na TV não viu, isso aí nem passou, mas foi um fato importantíssimo. Até porque a TV pouco falava do episódio no Iêmen, né? É um drama humanitário enorme que pouco se explorava, ou seja, né, ou pouco se explora. Então... Mas isso aí geraria certamente, até porque os Estados Unidos estavam envolvidos até o pescoço ali, as bombas que caem no Iêmen, que caiu no Iêmen, mas que caem agora dos Estados Unidos, eram vendidas pelos Estados Unidos para a Arábia Saudita. Então o pessoal omitia, né? Então o fato é esse, né? E isso reduziu a tensão regional. Repito, fosse Estados Unidos e União Europeia intermediando um diálogo que desatou alguns nós ali e conseguiu botar para dialogar os interesses dos Houthis, o Irã intermediando e a Arábia Saudita sendo fiadora de um processo tranquilo, né? Fiadora porque alguns nós foram desatados ali a partir de promessas de transações comerciais entre China e Arábia Saudita, isso aí teria dado o Nobel da Paz com certeza, né? Porque a situação do Iêmen é uma situação danada. Só que agora as bombas voltaram a cair com intensidade porque os Estados Unidos e o Reino Unido e Israel bombardeiam o Iêmen novamente. Letras azuis. Está aí o Irã pintado de laranja, Israel de rosa, Arábia Saudita em amarelo, o Iêmen em verde e Omã pintado de marrom. Letras azuis. Os sauditas exploram a tensão para barganhar com os Estados Unidos, isso certamente. Então, fazer essas operações com o Irã, e eu vi que vários de vocês, porque eu botei isso aqui num textinho pequeno, né, breve, tanto na aba comunidade aqui no YouTube quanto no canal do Telegram. Eu botei isso aqui, eu vi que alguns de vocês botaram, cuidado Irã, olha o Irã, a Arábia Saudita não é confiável. E certamente que a Arábia Saudita usou esse exercício para barganhar com os Estados Unidos de liberação de armas. Algo do tipo, tô fazendo exercício aqui, se vocês não me paparicarem, eu vou para eles. Então é um movimento, isso aí é algo bem habitual que se faz no cenário internacional. Isso aí é mais comum do que... E aí continuamos na região porque Israel quer mais acordos de paz com países árabes após a guerra, diz o Netanyahu. Então isso aí vem nesse mesmo cenário, tá acontecendo na mesma esteira. O Irã, tanto é que eu botei ali, letras azuis. Países do Golfo têm ampliado relações com o Irã, existe um temor. Então o que o Netanyahu diz? Gente, quem estava esperando aqueles acordos de Abraão, eles continuam no horizonte, só que está interrompido porque eu estou promovendo um massacre aqui de população, sobretudo islâmica, e aí os países não estão gostando, mas depois que eu terminar esse massacre e passar um tempinho, eu vou retomar, tá? Não se preocupem. É algo nessa linha que ele está falando. Então assim, não se aproximem do Irã, espera que Israel está chegando, só vou terminar aqui de promover esses morticínios. Então o que ele está falando aqui é dos acordos de Abraão. Ele quer continuar atraindo países para relações com Israel, para tentar isolar o Irã. A questão é, por que ele está falando isso aí? Letras vermelhas. O Netanyahu quer manter acesa a chama dos acordos de Abraão. Porque tem um interesse geopolítico? Claro, lógico que tem. Só que isso aí tem muito dinheiro de investimento. Tem muita gente esperando essa normalização das relações com Israel para promover uma série de empreendimentos. E esse pessoal, com o que Israel está fazendo, está percebendo que os acordos de Abraão podem estar subindo no telhado.
Mas se eles não pararem lá com aquela matança, os países islâmicos nunca vão ter contexto para normalizar relações com Israel. Aí o que o Netanyahu faz? Ele, pessoal, eu vou retomar, calma, só estou aqui massacrando um monte de gente, né? Mas depois eu continuo. Então, para manter o apoio desses magnatas. Até porque a costura inicial dos acordos de Abraão se deram com o Netanyahu em Israel e o Trump. Começou lá no governo do Donaldo, né? Agora acabei falando o nome dele, isso aí derruba o alcance de uma maneira, eu tenho que chamar de Donaldo Trump, né? Mas agora já saiu. E quem participou também, um dos arquitetos disso, seria o genro do Donaldo, que é o Kushner, que é uma das figuras aí que participaram desse processo. E o que o Netanyahu está dizendo? Não, eu sou o cara que vai promover isso. Só que esperem que agora eu estou atendendo ali a uma certa pauta histórica aqui de setores de Israel. Letras vermelhas. A agenda interna da sua base, da base do Netanyahu, e é uma coisa que eu falei desde as eleições. Quando saiu o resultado, até antes das eleições acontecerem, durante o processo de pleito ali, de campanha, eu falei que o Netanyahu dificilmente conseguiria fazer o que ele queria, né? Que seria ter maioria no parlamento, trazendo para o seu lado uma cachorrada louca ali, extremista, sionista, e manter o projeto dos acordos de Abraão. Por quê? Porque esse pessoal iria agredir tanto à luz do dia comunidades islâmicas do entorno que tornaria difícil países de maioria islâmica fecharem acordo com Israel por isso. Só que o Netanyahu tentou conciliar as duas coisas. Os acordos de Abraão com uma cachorrada louca que dá maioria para ele. E ele não conseguiu fazer isso, evidentemente. Não até agora. Porque os acordos de Abraão subiram no telhado e essa cachorrada louca está gerando um ambiente fortemente divisivo em Israel. É possível que ele não faça nenhuma coisa nem outra. Letras vermelhas. A agenda interna da sua base extremista colidiu com interesses regionais de Israel. E eu vou dizer uma coisa. Não é só esse pessoal que tem essa agenda expansionista, isso aí faz parte da história política de Israel, dos mais variados setores. Agora, de maneira acelerada, à luz do dia e metendo o pé na porta, assim, sem disfarçar, são esses setores aí. Outros setores querem fazer isso, o sionismo liberal quer fazer isso, mas de maneira mais gradual, mais cínica, mais hipócrita. Esse pessoal não está nem aí. Já quer ocupar gás amanhã, já está até vendendo lote. Então, tem setores imobiliários aí também. Só que tem setores imobiliários também interessados nos acordos de Abraão. Então a gente tem setores diferentes ali, né? De econômicos alicerçando seus projetos em cada um dos movimentos. Letras azuis. Está aí o Líbano pintado de laranja, Israel de amarelo e o território palestino pintado de roxo. A Cisjordânia é o território maior e a faixa de Gaza é o território menor. Letras azuis. O massacre em Gaza e no Líbano dificulta os acordos de Abraão, que são países islâmicos que vão normalizar as relações com Israel no meio de massacre em boa medida de muçulmanos. É lógico que isso vai ficar difícil de fazer. Embora o governante queira, e o próprio Mohammed bin Salman, que é o príncipe saudita lá, já falou que ele não assina porque pode até ser assassinado e ele não está longe da verdade. Pode ser que seja jogada dele só para empurrar com a barriga, mas não é mentira. É muito impopular normalizar relações com Israel agora, sobretudo agora. Normalmente é, mas sobretudo agora. Continuamos na região por quê? Porque o Gideon Sar, aí, que é o ministro israelense, ele disse o seguinte: se o Bashar al-Assad, líder da Síria, permitir que o seu país, que é a Síria, seja um canal de armas para o Hezbollah, grupo libanês, o seu governo estará em perigo. Isso é uma ameaça. Isso joga para dentro da atenção a Síria, que até o momento o governo do Bashar al-Assad não está na alça de mira de Israel. E existe ali um acordo tácito, ali, silencioso, entre Israel e o Bashar al-Assad. Não estou dizendo que eles combinaram de apertar a mão, mas tem ali uma... Porque o Bashar al-Assad tem mais com o que se preocupar agora, já que ele está se livrando aí de uma tentativa de golpe transnacional que se estende por anos. E Israel está vivendo ali esse ambiente que está vivendo, ou seja, os dois não querem ser preocupação um para o outro agora. Depois tudo bem, mas agora não. Tanto é que quando Israel ataca a Síria, não está atacando forças
militares do governo do Bashar al-Assad, embora possa atingir. O que Israel está atacando são grupos que atuam, o Hezbollah atua, por exemplo, dentro da Síria. Foi um dos grupos que deu suporte e ajudou o Bashar al-Assad a não ser derrubado por uma tentativa de golpe transnacional. Então, ataca posições de grupos, e também tem grupos que atuam, que são apoiados pelo Irã, grupos sírios, que são críticos e adversários de Israel. Então, está atacando grupos que atuam dentro da Síria, não necessariamente as forças militares sírias, embora possa, eventualmente, acertar forças militares sírias. Mas o fato é que se a coisa for direcionada por o Bashar al-Assad, muda um pouco de figura, ou muda bastante de figura. Letras vermelhas, a Turquia já deu a entender que Israel pode tentar invadir a Síria. Porque o Erdogan, ele disse o seguinte, o líder turco, ele disse, temos que nos preparar porque a guerra, Israel pode chegar às nossas portas. Bom, para chegar às portas da Turquia, Israel teria que passar pelo Líbano e passar pela Síria. E ele falou sobre a atuação de Israel na Síria, o Erdogan. Então ele pode estar antevendo alguma coisa. Letras azuis. Um ataque contra o governo do Bashar al-Assad faria Israel cruzar diretamente o caminho da Rússia, que tem grandes relações com o governo do Bashar al-Assad e relações históricas com a Síria. É um ponto importante para a Rússia. Isso aí geraria um cruzamento de interesses direto, que é o que Rússia e Israel tentam não fazer. A Rússia tenta não se meter nas questões de Israel e vice-versa. Até por isso nutrem boas relações que são históricas. Agora, se Israel tentar fazer algo na Síria, eu acho que isso vai mudar de figura. Né? Tá aí o Bashar al-Assad, líder sírio. Letras vermelhas. O Hezbollah está deslocando combatentes da Síria para o Líbano por uma questão de logística. Os combatentes do Hezbollah são mais necessários agora no Líbano, que está sendo atacado por Israel. E a Síria, como se desvencilhou de uma certa situação mais difícil, embora a situação não seja fácil ainda, está recebendo grupos de outros lugares que estão ali na Síria. Até porque é provável que o Bashar al-Assad, para não ter um problema a mais para ele agora, que seria começar uma guerra com Israel, ele pode estar solicitando também que o Hezbollah movimente o seu contingente para o Líbano, até porque são necessários lá, então pode estar havendo ali uma troca de posto. Né? Letras azuis. Israel não havia colocado o Bashar al-Assad como alvo ainda, só que a gente tem que lembrar que tem aquele projeto da Grande Israel e a Síria está dentro dele. Não era para ser agora. Mas esse ministro aí falou, o Erdogan já está dizendo que Israel pode chegar às portas da Turquia, então não se sabe exatamente onde é que vai parar isso aí. Mas no futuro próximo, a Síria faz parte daquele mapa lá da Grande Israel, que é aquele projeto expansionista, sionista lá, né, colonialista. Continuamos a falar de maluquices de Israel, porque Israel proibiu a agência da ONU para refugiados palestinos. Isso pode ser devastador para milhões de pessoas. É mais um constrangimento. Aí ontem eu vi a mídia corporativa, alguns analistas de relações internacionais tentando... Porque daí eles têm que salvar alguma coisa. E a mídia corporativa defende Israel, defende os Estados Unidos, né? E tem que fazer contenção de danos. No caso, isso aí constrangeu o governo Biden, o Biden criticou isso aí, os Estados Unidos. Não, mas quem está armando Israel são os Estados Unidos. Se eles quiserem parar com bombardeios e ataques contra agências humanitárias, basta não enviar mais armas. Então isso aí é uma grande balela, isso é papo furado. Né? Os Estados Unidos estão constrangidos, eles estão bancando esse massacre que está acontecendo. De civis e de ataques a agências humanitárias, de ataque a hospitais, eles bancam, porque as bombas que caem lá são dos Estados Unidos. Se os Estados Unidos cortarem, pisarem na mangueira, Israel não faz mais nada. Letras vermelhas. A medida irá limitar a atuação da ONU em Gaza e na Cisjordânia. Isso aí vai gerar um problema enorme. Eu não preciso nem dizer que isso aqui é mais um crime humanitário. Se vocês estiverem anotando, tiverem algum bloquinho aí de quantos crimes humanitários a gente já discutiu aqui cometidos por Israel, por favor me avisem, porque eu já perdi a conta aqui. Letras azuis. Israel acusa sem provas a ONU de ajudar o Hamas. Até hoje nunca apresentou prova nenhuma sobre essa atuação. Aí apareceram umas pessoas dizendo, mas já foi comprovado que elas foram torturadas. Que elas disseram que
ajudaram lá, mas mediante tortura de Israel. Então Israel não apresenta provas e nem precisa, porque todo mundo vai, né, a OTAN vai dando arma para Israel sem Israel ter prova nenhuma de nada que acusa. Porque o projeto, no final das contas, é cortar a ajuda humanitária, medicamentos, alimentos, para que as mortes de civis pareçam acidentais. Eles estão dizimando os palestinos. Então, quanto mais, menos atendimento, menos alimento, a morte parece natural. Por isso que atacam hospitais, para não ter atendimento. Aí vão dizer, não, mas a gente não matou diretamente, eles morreram de outras doenças, de fome, não tiveram atendimento hospitalar. Sim, quem é que cortou a comida, quem é que sujou a água, quem é que explodiu o hospital? Mas eles querem fazer parecer mortes acidentais, né? Ah, mas ele não morreu diretamente por um bombardeio. E aí essa contabilização lá no final vai ser chocante, né? Que é totalmente diferente da contabilidade que está se fazendo agora de mortos aí. Trago a seguinte matéria. Agora a gente vem para a América Latina porque aconteceu um fato grave aí. Fato grave. Um representante dos Estados Unidos aqui no Brasil fez uma fala pressionando o Brasil. Por muito menos que isso aqui, a Xiomara Castro lá em Honduras, mas desceu o relho nos Estados Unidos, inclusive cortou relações. Né? Em certos acordos ali, ela jogou na lata do lixo, porque foi uma intromissão. Os caras vieram aqui, fizeram uma fala pressionando o governo brasileiro do território nacional e tudo ficou por isso mesmo. Estados Unidos pressiona o Brasil a não aderir à nova Rota da Seda. E eu já vi representantes do governo, eu já coloquei textinho para vocês na aba comunidade e no canal do Telegram, dizendo que a tendência é de que o Brasil não vai aderir à nova Rota da Seda, porque pipipi, popopó, papapá, pipipi, popopó, pipipi. Né? A gente já conhece quando começa essa historinha aí. Mas vamos ver, espero que venha a aderir. Porque a presença da China na região é muito importante. Ela é um contrapeso ao controle dos Estados Unidos aqui. Então as forças que vêm para cá geram esse contrapeso, abrem espaço para o oxigênio entrar, entendeu? Porque os Estados Unidos tomam a América Latina como um quintal deles. Então é importante que outras forças venham para cá e tragam parcerias militares, parcerias econômicas, que a coisa possa oxigenar, não ficasse essa coisa hermética dos Estados Unidos. Aí eu trago a seguinte matéria. A China critica o comentário de representante dos Estados Unidos sobre a adesão do Brasil ao projeto da nova Rota da Seda. Até agora, eu não encontrei. Se vocês encontrarem, por favor, comentem e coloquem a fonte. Eu não encontrei nenhuma fala do governo brasileiro, da diplomacia brasileira, condenando uma fala desse tipo, que foi feita aqui dentro. Os caras vieram aqui e disseram que não era, que o Brasil tinha que pensar duas vezes. Como assim? Os caras constrangem o governo brasileiro. Soberania não tem mais, né? Há muito tempo. Né? Mas a matéria continua. A chefe de comércio dos Estados Unidos disse na última quarta-feira que o governo brasileiro deveria analisar os riscos de um eventual acordo. Tipo, pensa bem no que vocês vão fazer. Falaram isso aqui dentro. Tá aí o Xi Jinping, líder político chinês. Letras vermelhas. A China disse que a posição dos Estados Unidos desrespeita a soberania do Brasil e sim desrespeita. Isso foi dito num evento promovido pela Bloomberg, mídia corporativa estadunidense, em São Paulo. Então os caras vieram, pressionaram a gente aqui de dentro e até agora espero que vocês digam, não, Thiago, o governo se manifestou, coloquem aí a fonte e tal, e eu vou ter o prazer de ler isso, porque quero que seja dito algo. O que não pode é os caras virem aqui, tocar o horror, como se diz, dentro do Brasil e se intrometerem numa questão que não diz respeito nenhum a eles. Uma questão Brasil-China diz respeito a Brasil-China, não diz respeito aos Estados Unidos. Então, isso aí macula qualquer decisão que o Brasil tomar. Por quê? Se o Brasil não quiser aderir à nova Rota da Seda, seja lá que pipipi, popopó, papapá, papepé, pipipi que ele usar para justificar isso, não, porque estamos estudando caso a caso, pode usar qualquer argumento. Vai o quê? Vai ser pressão dos Estados Unidos. Quem é que não vai dizer isso aí? Agora ficou assim, ou vai aderir ou não. Se não aderir, foi porque teve pressão. O governo deveria ter se manifestado. Dizer que isso é uma intromissão, isso é uma ingerência. Não pode fazer uma coisa dessa. Relação Brasil e China é resolvida entre Brasil e China.
letras azuis. A China é um contrapeso ao poder dos Estados Unidos na América Latina. E essa situação aqui é uma situação constrangedora. Repito, lá em Honduras, eu não estou falando a Rússia, uma potência nuclear, a China, que é uma potência também. Não estou dizendo isso. Ou mesmo a Coreia do Norte, que aponta o dedo, mas tem arma nuclear. A Venezuela faz sem arma nuclear, mas tem toda uma estrutura montada ao longo da história para poder peitar os Estados Unidos. Eu estou falando de Honduras. Honduras. Sofreu golpe aí anos atrás, aí se reconstruiu, aí voltou ao poder, inclusive a esposa de quem foi golpeada, Xiomara Castro, a esposa do Zelaya, que foi alvo de um golpe, bancado pelos Estados Unidos. E ela, quando os Estados Unidos se intrometeram numa questão soberana lá, ela chutou a bola para fora do estádio. Assim. Não, mas isso aí é uma... Não mesmo. Honduras. Então não precisa ser uma potência nuclear para falar alguma coisa. Né? Continuamos na América Latina porque o Nicolás Maduro ele disse o seguinte sobre o Gabriel Boric, que é o presidente do Chile. O Gabriel Boric deu as costas ao poder popular chileno e isso explica o fracasso do campo popular no Chile. Letras vermelhas. Ele diz que o fracasso do campo popular chileno deve-se à covardia pró-OTAN do Boric. Porque, segundo o Maduro, o Boric assumiu num cenário de protestos, de insatisfação, de esperança popular em transformações, e ele fez um governo covarde, que não promoveu nada daquilo que poderia incluir. Muito pelo contrário. Se vocês pesquisarem em fontes aí que analisam com seriedade o que está acontecendo, a política do Boric, sem aquela militância cega, vocês vão ver como é uma catástrofe. Em termos de soberania, em termos de apelo popular, não existe. Ele assumiu com uma série de esperanças de transformação e ele não entregou nada. Por isso o capital político dele vira fumaça. Teve eleições municipais aí onde o resultado foi ruim. Então o Maduro diz que o Boric não só frustrou o próprio povo chileno, como a sua associação serviçal à OTAN, porque se tem uma certeza assim, ó, quando o Boric vai falar sobre temas internacionais, ele vai falar uma bobagem. Salvo o caso de Israel, porque a comunidade palestina no Chile é enorme. Aí ele, né, por força do eleitorado, por ser ali um eleitorado, aí ele... Uma boa parte, 90% das coisas que ele vai falar sobre temas internacionais, ele fala coisas que são extremamente capacho da OTAN dos Estados Unidos. Então, o que o Maduro disse? Mesmo sendo um capacho dos Estados Unidos, ele não tem apelo, ele não tem aceitação. Se ele acha que por esse caminho ele vai ser aceito, ele não vai conseguir. Letras azuis. A mídia corporativa elogia o Boric. Tanto é que a mídia liga a mídia corporativa diz, essa é a esquerda que deveria existir, o Boric é o máximo, é democrático. Por quê? Porque ele critica o Maduro e critica o Ortega. E ele defende a Ucrânia e critica a Rússia, então o Boric, ele é o quê? Ele é o protótipo daquilo que se espera de um liberal progressismo na América Latina. E por isso que ele é elogiado. Mas o governo dele, em termos populares e soberanos, é uma catástrofe completa. E claro, o elogio da mídia é pelo fato dele criticar o Maduro e o Ortega, que são detestados pelos Estados Unidos por terem um governo realmente soberano. Né? Aí assim, aquela esquerda antiga, né, do Maduro, do Ortega, contra essa nova esquerda interessante do Boric. Né? A questão sempre é essa. O Viktor Orbán é um cara de direita conservadora. E ele não desce, ele não passa na garganta da OTAN, embora seja um membro da OTAN. E ele é um cara de direita. E ele é fortemente criticado pela mídia. Vocês veem, o pessoal não consegue falar do Orbán sem babar na gravata aqui, na mídia. Vamos falar do Nicolás Maduro, que é um cara da esquerda, eles também têm a mesma raiva. Porque a questão não é propriamente ser de esquerda ou de direita, mas a questão é se toca em pontos sensíveis e atrapalha o projeto da OTAN e dos Estados Unidos. Se fizer isso aí vai ser antigo, extremista. Né? E aí a gente vai para o continente africano, onde encerramos, né? Porque a França aposta suas fichas no Marrocos. A França está perdendo espaço em vários países, onde historicamente tem relações, inclusive do período colonial, mas né, mesmo depois da independência continuou com relações de exploração. Mas a França tem sido sistematicamente, e ainda bem, chutada de vários países do continente africano. Aí ela vai se agarrando no que sobra.
A França aposta suas fichas no Marrocos, mas para poder conquistar espaço no Marrocos teve que queimar pontes na Argélia. Então a situação da França é cobertor curto, né? Ela cobre a cabeça e destapa os pés. Né? Traga a seguinte matéria: a visita do Emmanuel Macron ao Marrocos. 10 bilhões de euros em contratos e acordos de investimento celebrados. Está aí a Argélia pintada de amarelo e o Marrocos pintado de laranja. Letras vermelhas. A França abraçou a posição do Marrocos sobre a questão do Saara Ocidental, que aparece ao sul do Marrocos ali, aparece o Western Sahara ali. Porque a Frente Polisário é um grupo que busca a autonomia do Saara Ocidental e tem um apoio da Argélia. E o Marrocos quer o controle sobre o Saara Ocidental, deixando algum resquício de promessa de autonomia política para a Frente Polisário. E a Frente Polisário não quer isso, lógico. E isso incomoda a Argélia, porque a Argélia defende a Frente Polisário. Então, quando o Macron ele abraça a posição do Marrocos, ele quer manter a França quer manter uma posição na África, mas se queima com a Argélia, queimou pontes com a Argélia. Por quê? Porque jogou na água aí a questão da reivindicação da Frente Polisário, que é apoiada pela Argélia. Letras azuis. Esse movimento queimou as pontes da França com a Argélia. Assim, a França está tendo que escolher, porque a situação da França no continente africano é bem complicada. Continuamos aí. O ministro da Defesa da Somália, ele discute a transição de forças militares de manutenção de paz com o enviado da Alemanha. A gente já viu, eu falei, eu acho que foi ontem, né? Que eu falei sobre a questão da Turquia, fechando parcerias de defesa com a Somália. A gente vê que a Alemanha também encosta ali. A Turquia é membro da OTAN, mas a OTAN não confia muito na Turquia. Já ficou mais do que claro. E a gente tem que lembrar de uma coisa. O ministro da Defesa, o enviado da Alemanha, quando a gente fala de Alemanha, precisa lembrar de uma coisa importante. Letras vermelhas. Lembremos que o Comando Militar dos Estados Unidos para a África, que é o AFRICOM, os Estados Unidos setorizam o mundo. Já trouxe até mapa disso aqui para vocês. Aí eles têm comandos militares para cada região do planeta. Eles setorizam. E a sede do AFRICOM fica na Alemanha. Então a Alemanha ir lá na Somália, a Alemanha é um país ocupado militarmente pelos Estados Unidos. Eles estão indo lá falar dos interesses dos Estados Unidos. Lembrando que a Turquia tem estreitado relações militares com a Somália. Então o pessoal está acompanhando de perto isso aí. Porque a Turquia quer explorar recursos na Somália, em parceria com a Somália, e tem que garantir segurança, não só contra o Al-Shabaab, que é um grupo rebelde que atua na Somália, como também tem que resolver aquela pendenga ali que tem entre a Etiópia e a Somália. Por causa da questão da Somalilândia, aquela saída para o mar que eu já discuti com vocês. A Turquia pode fazer isso? Pode. Tem capacidade? Tem. Tem porta aberta na Etiópia e na Somália? Tem. Então tem boas relações. A Turquia tem boas relações com a Etiópia e com a Somália. Diferente do Egito, que quer chegar lá na Somália para resolver a situação, mas tem péssimas relações com a Etiópia, por causa da situação lá da barragem, que estava colocada lá nos braços do Nilo. A questão da Turquia é diferente, porque ela tem boas relações com a Somália e tem boas relações com a Etiópia. Só que essa conversa é difícil de fazer, é bem difícil, né? Porque a Etiópia está determinada a fazer isso. A Somalilândia quer, porque a Somalilândia é uma região autônoma da Somália. E se a Etiópia tiver a sua saída para o mar, ela reconhece a independência da Somalilândia, que quer a independência. Só que isso fere, lógico, a soberania da Somália, e aí o entreveiro começa. Como botar essa coisa aí para dialogar é difícil, né? A Turquia está ali, a Alemanha está ali, parece que existe um grande interesse na Somália, até pela sua posição geográfica, estratégica, ali, caminho para o Mar Vermelho, a rota ali para o Canal de Suez. Rota comercial marítima é importante. É importante, né, e bem visada pelos Houthis. Continuamos aí, né? Terminamos agora. Chegamos ao momento final do vídeo, momento de passar o chapéu, pedir o apoio financeiro para aqueles que gostam, querem e podem apoiar o canal. Para aqueles que veem que o canal é importante para a formação da sua compreensão sobre temas internacionais e geopolíticos. Sempre comento com vocês que apenas os anúncios e propagandas que aparecem ao longo do vídeo não garantem a existência do canal. Se eu fosse depender apenas da receita das propagandas, ficaria difícil fazer esse trabalho com o nível de dedicação que ele exige. De forma que o que garante efetivamente a existência do canal é o apoio financeiro dado por alguns de vocês
a quem eu sou extremamente grato pela confiança no trabalho. 3 formas de apoio estão aí, não estão em ordem de importância, todas as 3 são bem-vindas, coloco 3 para que vocês optem por uma delas, aquela que for mais prática para vocês. Seja lá que maneira vocês escolherem para apoiar o canal, vocês apoiam com o valor que vocês quiserem, é uma ajuda solidária. Ajuda quem pode, ajuda quem quer e ajuda com quanto quiser. E o conteúdo fica aberto para todo mundo. Primeira forma de apoio por boleto bancário ou cartão de crédito pela plataforma Apoia-se, está aí o endereço, o link, o site do Apoia-se, que é uma plataforma de apoio virtual. Segunda forma de apoio é pelo Pix, está aí a chave Pix, que é uma chave de e-mail. Tem gente que usa o número do celular como chave Pix, tem gente que usa o número do CPF como chave Pix, tem gente que usa o número do CNPJ como chave Pix. Eu uso um e-mail. Se vocês escreverem, digitarem lá na chave Pix, pixverdadeconcreta@gmail.com, vai aparecer o meu nome, que é Thiago, e vocês podem fazer a doação com o valor que vocês quiserem. Terceira forma de apoio pelo botão Seja Membro, o botão fica embaixo do vídeo, fica embaixo do vídeo aqui o botão Seja Membro, ajuda direto pelo YouTube. Tem várias faixas de valor e vocês escolhem aquela que estiver dentro do que vocês quiserem apoiar. E repito, as 3 formas são bem-vindas. Repito também e agradeço aos que apoiam pela confiança no trabalho. Vou parando por aqui e tchau para vocês.